esse é o canal Barru, seja bem-vindo, eu sou Veloso, eu vou falar do Bahia que entra em campo hoje às 20 horas lá no estádio Major Couto Pereira, lá em Curitiba, para encarar o confronto com mais um time verde. Esse ano a gente não perdeu para nenhum time verde, esse ano tá bom, esse ano não teve criptonita certa, parece que a era dos times verdes nos atrapalhar, atrasar nosso lado, acabou e que continue assim por mais uma rodada, 23ª rasta. Depois dessa rodada restará apenas 15 jogos para terminar essa temporada para o Tricolor de Aço. São 15 finais, ou melhor, 16, porque hoje também o bicho vai pegar lá na casa dos caras, onde o Bahia não costuma vencer, mas que o Bahia tem aí pelo menos uns 6 jogos que não perde para esses caras. Uns 6 jogos, a última vez que o Bahia perdeu foi em 2014, jogando inclusive lá na casa dos caras, mas o Bahia nos últimos jogos foram 3 triunfos e 3 empates e que continue assim. E para esse jogo, o Tricolor vai ter novidades, uma novidade muito importante e muito inesperada também, muito foi repercutido aí nas redes sociais e nos canais que falam do Bahia sobre a chegada do novo técnico, a saída do antigo, inclusive já foi um avanço, já foi um upgrade que o Bahia teve na comissão técnica quando o Renato Paiva, o português Renato Paiva, acabou solicitando a sua demissão e entregando o cargo, e o Bahia imediatamente fechou com o Rogério Ceni, que assumiu já na segunda-feira. São 3 dias apenas de treinamento, mas pode-se dizer que aproveitados mesmo só foram terça-feira e quarta-feira, porque segunda-feira foi a apresentação, muito pouco foi feito na segunda-feira de treino visando a equipe do Coritiba, mas como alguns jogadores até falaram, como o próprio Marcos Felipe postou nas redes sociais, que muitas vezes uma boa conversa é mais importante do que um treino em campo. Então tenho certeza que a conversa foi muito boa mesmo, ao ponto de chegar a essa conclusão. E eu espero que na conversa o Bahia consiga ter algumas mudanças na postura desse time, na postura desses jogadores para essa partida, porque é muito pouco tempo de saída de um trabalho de mais de 9 meses. O Renato Paiva chegou em dezembro aqui, saiu agora em setembro, então é muito tempo trabalhando com a mesma filosofia, com a mesma metodologia, com a mesma cabeçudice, para agora chegar uma nova pessoa, uma nova mentalidade, para virar a chave. Por mais que esses caras sejam profissionais, para virar a chave de um dia para o outro, de uma semana para o outro, até domingo eles estavam com o Renato Paiva, até sexta, eu acho, sexta, né? Acho que foi sexta que ele pediu a cabeça lá, que ele entregou a cabeça. Aí entra o interino, trabalha com eles 2 dias, e aí depois chega a comissão nova, trabalha com eles 3 dias, então vai haver realmente um impacto na preparação do elenco para essa partida. Isso é inegável e é entendível, inclusive, é compreensível que se tenha uma queda aí em algum momento por conta desse momento de transição. Para o jogo do Santos, talvez as coisas já estejam mais assentadas, já esteja mais tranquila, mas isso não significa que o Bahia tenha que entrar no clima de já perdeu. Vai entrar em campo com um clima que já perdeu. Nada disso, até porque é um adversário que está na última posição da tabela. Então é um adversário que vai aproveitar muito esse momento do Bahia, principalmente com a chegada de novos jogadores, para fazer o seu dever de casa, para tentar justificar a sua SAF e tentar sair do prejuízo que eles estão. Eles estão lá no clima de que são 17 finais, porque eles têm um jogo a menos, o jogo do São Paulo, que eles não cumpriram na última rodada, então eles estão na ideia de que são daqui para frente 17 finais. Ele vai encarar esse jogo contra o Bahia como uma final de Copa do Mundo, e isso impacta muito o emocional dos jogadores, isso motiva bastante os jogadores, torcida também apoia bastante, e vai ser mais um adversário que o Bahia vai ter, né? O time motivado, o time querendo mudar sua história, novos atletas chegando, mas o Bahia também está nesse clima. O Bahia também vem com essa mesma mentalidade, porque a situação do Bahia na tabela de classificação não é a mesma, não é tão diferente do Coritiba. Ambos estão brigando para não retornar para a Série B, e o Bahia jogando fora de casa com um treinador novo, talvez a pressão seja menos, a pressão seja não tão
pior do que a pressão do Coritiba jogando dentro de casa, que tem que vencer mesmo. Então isso pode ajudar o Bahia, porque o Coritiba vai cair para cima do Bahia. O Coritiba vai tentar propor o jogo. E o Rogério Ceni, ninguém conhece o trabalho do Rogério Ceni, quer dizer, ninguém entre aspas, né? O trabalho do Rogério Ceni no Bahia é uma novidade. Com esses jogadores é uma novidade. Então eles não podem ter nenhum tipo de estudo como o Bahia fez, por exemplo, na noite, no dia dessa quarta-feira, no dia de ontem, um vídeo sobre o adversário. Por quê? Porque o adversário vem sempre jogando do mesmo jeito depois da saída do Carlos Zago, do Antônio Carlos Zago. Desde que ele saiu depois daquela goleada contra o Grêmio, desde o jogo do Goiás, o esquema de jogo do Kozlowski é o mesmo. É 4-1-4-1, ou com o Edu ali na frente, ou com quem é o outro cidadão, eu acho que é o Diogo ou o Edu, agora com a chegada do argelino aí, pode ser que seja o argelino aí, o Lismani, alguma coisa assim. Então, até então, o Kozlowski tem sempre utilizado o mesmo esquema tático. Isso é um objeto de estudo para o Rogério Ceni, que vai poder trabalhar em cima dessa base de dados que ele tem. O Kozlowski não, o Kozlowski ele só tem jogadores. O jeito de jogar do Rogério Ceni, ele vai pegar do São Paulo, não vai ser a mesma coisa que ele vai aplicar no Bahia. Até porque são atletas diferentes. Ele pode até ter uma previsão de que o Rogério Ceni possa aproveitar muito do trabalho do Renato Paiva, mas o Rogério Ceni pode surpreender. É em cima dessa surpresa que eu estou contando para que o Bahia consiga vencer essa partida, porque se fizer o mesmo que o Renato Paiva estava fazendo, vai conseguir o mesmo resultado que o Renato Paiva estava conseguindo. Então, é preciso sim pensar fora da caixa. O Rogério Ceni já deu ideia na sua coletiva de que ele tem interesse em simplificar as coisas, de que ele tem ideia de que não adianta ficar pensando no modelo Grupo City, no modelo Manchester City, e sim na realidade que eles têm hoje. E se ele perceber que o Everaldo e o Mingote não vai render naquela posição, ele já deixou bem claro de que ele pode testar um ratão ali naquela posição. Não sei se vai acontecer nessa partida, mas ele já deixou bem claro de que ele poderia, em algum momento, a depender do que ele veja, testar um ratão ali como um homem de área, um centroavante improvisado, o que eu apoio pra caramba, porque até então o que nós temos são dois atletas inúteis, principalmente o senhor Everaldo Matababa. Ele não é um jogador que deveria, inclusive, nem estar sentado no banco de reserva do Bahia, porque no Bahia ele não está ajudando. O Rogério Ceni na coletiva até falou que ele é um menino bom, que isso, que aquilo, vai tentar ajudar os caras, mas sinceramente tem coisas que não mudam não. Olha o Cicinho aí. Olha o Cicinho aí. Então o Bahia terá um problema na zaga, porque o Bahia teve a saída do Vitor Hugo, né? Não vai ter o Vitor Hugo disponível porque ele tomou o terceiro amarelo, então tem a previsão do Gabriel Xavier assumir aquela posição, ou até o Raul Gustavo. O Raul Gustavo que tem algum tempo também que não assume ali a posição de zaga, desde que se contundiu, quando voltou, não voltou mais como titular. Ele que era titular, inclusive, antes da contusão, acabou voltando e perdeu o seu lugar aí para Gabriel Xavier e para Vitor Hugo. Vamos ver se ele vai... o Rogério Ceni agora vai colocá-lo na posição do Vitor Hugo, ou ele vai manter o Gabriel Xavier. Outra perda lamentável é o Cauli, que apesar de já ter voltado a trabalhar com bola de forma isolada, não vai estar disponível tão cedo, tá? Tem uma previsão de que possa voltar contra o Flamengo, mas até lá não temos nenhuma ideia de que isso aconteça. Porém, a gente também tem ali a atmosfera de um novo treinador, né? Um treinador vencedor, um treinador que todo mundo está aprovado, um treinador que foi aprovado por todo mundo, todos os torcedores, imprensa nacional, local, todo mundo está apostando de que o Rogério Ceni vai ser um diferencial nesse time do Bahia, e eu acredito que sim. Um cara que tem uma referência como cobrador de falta, como bola parada, então vai ser algo que pode melhorar no Bahia. O Bahia que não é um time que tem um aproveitamento positivo com bola parada, principalmente nas cobranças de escanteio. A gente já viu como é que é cobrado os escanteios do Bahia, principalmente quando é com o Jacaré, mas com a chegada do Luciano Juba isso pode melhorar muito. E também na questão do goleiro, né? O
trabalho do Rui Tavares foi bem avaliado, mas ele não continuou. Mas o Rogério Ceni é um ex-goleiro vitorioso, triunfante, melhor dizendo, e que deve ter uma comissão no mesmo nível. E a expectativa para esse início de trabalho do senhor Rogério Ceni no Bahia é sempre olhando o copo meio cheio, é ser otimista e acreditar que o trabalho será satisfatório para escapar dessa zona maldita até o final do campeonato. Aí ano que vem é outra história, são outros 500. Espero que o Bahia consiga pontuar nessa rodada, seja lá qual for o resultado positivo, empate ou triunfo, será um placar satisfatório. O triunfo então seria o melhor de todos. O que a gente fica na expectativa é no jogo do Santos, porque o Santos vai pegar um Cruzeiro dentro de casa e que não vem muito bem, e caso o Cruzeiro vença o Santos, a gente vai ficar despreocupado, mas se o Santos vencer o Cruzeiro, então o Bahia tem a obrigatoriedade de vencer o Coritiba, senão o Bahia vai voltar a habitar as zonas de rebaixamento, mas isso é assunto para outro vídeo, a gente vai falar mais sobre isso. Bora Bahia, bora Barrutos, Veloso fui!